Boa noite, pessoal! Estamos aqui começando mais um E aí, o nosso programa de bate-papo leve e descontraído aqui na sua Rádio Saúde, diretamente dos estúdios da Clínica Metacognitiva aqui em Candelária, o alto da Candelária. Todos sejam muito bem-vindos. Estamos aqui agora falando sobre, e aí, vale a pena ter uma cidade bacana, uma cidade gostosa, uma cidade onde você se orgulhe de viver, de morar, de passear, de convidar seus amigos de outras cidades para vir conhecê-la? Para falar um pouquinho sobre isso, vamos estar aqui com o arquiteto e urbanista, mestre, doutor, esta figura ilustre aqui que vocês estão vendo, muito parecido. O que é que está acontecendo? Tem um espelho aqui? Cleiton Barreto. E aí, Cleiton, tudo bom? Olá, muito obrigado por me receberem aqui, é um prazer, um alô aí para os nossos ouvintes, espero poder contribuir aí com um pouquinho do meu conhecimento. Vai poder falar sim, com certeza, contribuir muito. Estamos aqui falando diretamente sobre a direção do mágico, os dedos incomparáveis, nervosos do nosso diretor Diego Macedo Gonçalves. Cleiton, vamos falar aqui agora para a nossa audiência seleta, sempre correlacionando com saúde mental. O que danado é urbanismo? Urbanismo é a escala da nossa cidade, né? Urbe vem do latim, que significa cidade, e urbanismo é o estudo justamente dessa relação do crescimento dessa cidade, como é que nós atores, né, nos interagimos entre si para poder justamente trabalhar, termos nosso lazer, nos alimentarmos, nos confraternizarmos e estudarmos, né? Então o urbanismo é justamente a escala maior da arquitetura. Enquanto a arquitetura você pensa no nível de cidade, no nível de casa, né, de edifício, o urbanismo é o conjunto dessas casas, o conjunto desses edifícios e as relações entre eles. Maravilha, maravilha. Então, pensando dessa forma, é indispensável a figura de alguém que pense a cidade para a gente poder morar, não é verdade? É verdade. Inclusive, o grande desafio do século XXI é fazer com que as cidades voltem a ter aquela qualidade de vida das cidades da época dos nossos pais, né? Onde a gente podia conversar à vontade na calçada, né? Sem ter preocupação de chegar dois motoqueiros numa moto e dizer que perdeu o Playboy. E, ao mesmo tempo, temos também a qualidade que a tecnologia nos proporciona hoje, né? No século XXI, isso se dá no meio arquitetônico, no meio do urbanismo, a denominação de cidades inteligentes, é a nova tendência hoje das metrópoles mundiais. E Natal, engateando, está indo por esse caminho. Mas muito se critica aqui em Natal que a gente era uma cidade super hospitaleira, agradável, né? Uma das cidades do Caribe brasileiro. E hoje as pessoas estão meio desgostosas, né? As pessoas vêm para cá, conhecem Natal em 2 dias, 3 dias, isso quando muito, né? Depois vão para as praias das cidades vizinhas. O que está acontecendo? O que é que mudou em Natal que a gente tem uma percepção de ela hoje ser uma cidade completamente diferente daquilo que você falou que era a cidade dos nossos pais? Na verdade, a cidade parou no tempo, né? Natal perdeu da década passada para cá cerca de 200 mil habitantes que foram morar nas cidades circunvizinhas, Extremóis, São Gonçalo. Fenômeno que foi provocado pela demora da revisão do plano diretor. A gente sabe que legislação não consegue acompanhar a evolução da cidade, né, e as demandas do mercado. A prova disso agora é o comércio virtual, né, o nosso ministro da Economia querendo taxar aí, e a gente paga umas taxas muito altas de instrumento musical, por exemplo, né, então gasolina então nem se fala. E Natal está acontecendo isso, ela perdeu muitos habitantes, esses habitantes, 200 mil cerca que saíram daqui, são 200 mil pessoas que deixaram de pagar IPTU e deixaram de contribuir para o desenvolvimento da cidade. Mas são pessoas que diariamente vêm para Natal, usufruem da nossa estrutura de saúde, congestiona nossas vias, né? E isso aí causa um impacto tremendo na qualidade de vida dos nossos cidadãos. Ou seja, você hoje tem que enfrentar um engarrafamento para ir para um destino que fica às vezes 10 minutos da sua casa, né? E até chegar lá é uma qualidade de vida de estresse, você demora muito mais para chegar lá do que se você estivesse resolvendo isso, por exemplo, de casa, né? Deixa eu te fazer uma pergunta então. A gente tem cidades vizinhas, como capitais vizinhas, como Recife, não, nem tanto João Pessoa, mas Recife e Fortaleza principalmente, que já passaram em muito da casa do 1 milhão de habitantes. E Natal ainda se segura ali em 900, 850 mil, né? Dando uma oscilada, mas nunca passou dessa faixa. Seria bom para Natal ter mais de 1 milhão de habitantes, ter 1 milhão de habitantes, se a gente hoje já vê as dificuldades com menos disso? No contexto atual não, porque a gente com 800 mil habitantes não estamos tendo a qualidade de vida que desejamos, né? Se a gente pegar o exemplo de Santa Catarina, que é um estado mais desenvolvido que o Rio Grande do Norte, a cidade que tem maior quantidade de habitantes não é a capital Florianópolis.
Por quê? Porque lá você tem uma qualidade de vida muito grande pelo interior do estado, onde as pessoas não têm necessidade de ir para a capital usufruir de serviços e tecnologia. Então você consegue viver bem, com uma boa qualidade de vida, no interior do estado. E eu vejo muita similaridade entre Natal e Florianópolis. São cidades de médio porte, vamos dizer assim, que tem uma boa qualidade de vida, que tem dunas, que tem camarão, que tem bar. E infelizmente lá a qualidade de vida ficou bem melhor, porque, como eu lhe disse, o que define a qualidade de vida de uma cidade não é a quantidade de habitantes, mas é você poder usufruir, você ter oportunidade de trabalho, você ter um alto nível de escolaridade, você ter um bom serviço de saúde, de fluidez de tráfego e de segurança principalmente. Então, quanto mais pessoas moram na cidade, você tende a sobrecarregar esses serviços, e se o Estado, a cidade, não tem a condição financeira, né, não tem os aportes através de impostos para suprir essas demandas, a qualidade de vida fica inviável. É o que a gente vem observando, por exemplo, no Rio de Janeiro. Não adianta a cidade ser linda, maravilhosa, como cantam os compositores, né, pela beleza, se a qualidade de vida lá é horrível. Os 5 últimos governadores do Rio de Janeiro estão todos envolvidos com falcatruas, o que acabou de entrar, nem está chegando na metade do mandato, já teve um problema também com a justiça. Então, pelo que você está falando, não seria tão importante a gente ter muita gente, nem ter essa qualidade, essa estrutura toda, se a gente pudesse transferir também essa estrutura para o interior do estado. A gente poderia ter várias cidades também com um porte, pelo menos uma infraestrutura mais adequada, e isso melhoraria também a nossa qualidade de vida. É o que a gente chama no urbanismo de cidades simbióticas, hoje é um termo novo, que é o seguinte: você tem uma cidade que oferece um determinado tipo de serviço, ou uma qualidade de vida X, e ela tem uma troca com outra cidade que vai oferecer aquilo que ela não tem, de forma que não sobrecarregue nenhuma das duas. Só que o que a gente observa aqui no Rio Grande do Norte é exatamente isso que você colocou. A gente tem um estado que tem 2, 3 polos, digamos Mossoró, Natal e Caicó, e o resto do estado com uma qualidade de vida muito inferior. Eu conversei ontem com uma vizinha minha que mora em Açu, que não é uma cidade atrasada, mas que uma simples demanda de pet shop não consegue resolver. Nossa. De clínica veterinária, numa emergência, não consegue resolver. Tem que sair para Mossoró, vir para Natal para tentar resolver. Então é um exemplo simples de como você não consegue numa cidade, como se não bastasse o calor de Açu, né? Você já tem esse tipo de problema. Aí você vai para Sobral, interior do Ceará, que é uma cidade do porto de Açu, e você tem um excelente padrão educacional e de serviços educacionais. Então, assim, as cidades, qualquer uma delas, ela só vai evoluir, só vai oferecer uma boa qualidade de vida para seus cidadãos se ela tiver renda, ela gerar renda para seus cidadãos. E essa renda não necessariamente ser emprego, não. Muita gente confunde emprego com renda. A renda, na verdade, a tendência do terceiro milênio, né, é que não vai ter emprego para todo mundo. Então as pessoas têm que ser autônomas, têm que empreender, de preferência empreender de modo digital, como vocês empreendem aqui, porque isso permite você trabalhar de qualquer lugar e obter seu rendimento. E quando a gente tem muita gente na cidade que não contribui, você sobrecarrega o sistema, né? Se você tem muita gente que contribui, aí sim a qualidade de vida ela dissemina a renda e ao mesmo tempo você passa a ter pessoas com uma qualidade de vida melhor e contribuindo também para a cidade. Ora, se eu posso trabalhar de casa, eu não vou sobrecarregar o sistema viário, né? Se eu tenho condições de pagar um plano de saúde, eu não vou sobrecarregar, ou um seguro de saúde, eu não vou sobrecarregar o Estado, né? O SUS. Mas para eu ter essa renda, eu tenho que ter uma geração de negócios, né? Então muitas pessoas às vezes acham que para ter uma boa qualidade de vida na cidade, a gente tem que parar o crescimento da cidade. Não, isso é totalmente errado. Você tem que fazer a cidade crescer, trazendo desenvolvimento, para que esse desenvolvimento seja compartilhado por todos. Uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás por um partido brasileiro de esquerda, ficou surpreso com o resultado. Foi feito em bairros periféricos de São Paulo, e deu lá que a grande maioria das pessoas, dos favelados, das pessoas das comunidades periféricas, querem empreender, tem desejo de empreender. É aquela pessoa que monta um salão de beleza, aquele rapaz que faz o motoboy. Agora na pandemia, não sei se vocês sabem, mas por exemplo, entregador, delivery, chegou a fazer R$7.000 por mês, só com entrega. E aí você fica surpreso com isso. A gente teve no meu condomínio funcionários que preferiram sair de CLT para serem empreendedores como motorista de aplicativo. Mas a que custo, né? Logicamente que todas as profissões têm seu preço a pagar, né? Mas eu estou querendo dizer assim, que a gente tem novas tendências surgindo no mundo e as pessoas não estão ainda preparadas para isso. As pessoas, infelizmente, ainda estão muito atreladas ao padrão dos nossos pais, que para você ter sucesso você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa, você tem que ter um funcionário público. Quando, na verdade, hoje, se você olhar no Instagram, se você olhar no Facebook,
Você vai ver diversas pessoas ganhando muito dinheiro, meros desconhecidos que são milionários das redes sociais. Você abordou um tema bastante interessante, como a nossa audiência é predominantemente da área de saúde. Você falou do estresse, né, do trânsito, da sobrecarga do sistema de saúde, um sistema educacional nem sempre viável. Vocês na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, vocês estudam e avaliam o impacto na saúde mental dos cidadãos diante de uma cidade que ela é mal planejada, ela vive engarrafada, ela vive com seus sistemas sobrecarregados? Com certeza. Por exemplo, aqui a gente teve, no início da criação das cidades, né, no surgimento das cidades, depois do período feudal, você basicamente tinha a proteção a função da cidade era proteger, né? Proteger aquelas pessoas que estavam atrás dos muros. Depois as cidades cresceram e aí havia necessidade das trocas, então o comércio era o mais importante. E hoje você chega numa cidade que é um tremendo caos. Vamos pegar aqui Natal como exemplo. A Felizardo Moura, que é aquela avenida que dá acesso à zona norte da cidade, ali via Ponte de Igapó. Ali, por alguns estudiosos da UFRN, existe uma proposta de que ali fosse permitido fazer grandes edifícios de comércio, mas que eles ficassem de costas para a ponte, de costas para a Felizardo Moura. Por quê? Porque os edifícios seriam como barreiras acústicas para a qualidade de vida das casas que ficariam mais afastadas, cerca de 100, 150 metros da ponte. Ou seja, fazer com que os edifícios eles sirvam como barreiras acústicas do ruído das cidades e protegendo então a qualidade de vida dos cidadãos. Que é coisa pior do que você morar num condomínio, como hoje, lá no meu condomínio presenciei, a pessoa não consegue dormir por causa da zoada do apartamento do vizinho. Quando foi descobrir, a vizinha tinha deixado uma janela entreaberta e o som do vento era tão forte que provocava um ruído constante que incomodava ela. Nossa. Ou então, quem não lembra daquele velho exemplo do armador de rede, né, que foi zoado e ninguém consegue dormir. Então você tem diversos exemplos. Você é um policial, você trabalha virando a noite, né? Quando chega para dormir, tá o seu vizinho fazendo zoadas, crianças. Quem tem um vizinho que é portador de alguma síndrome, como não sei se o termo correto é esse síndrome, mas, por exemplo, síndrome de Down, o autismo, né? Exato. Nós temos casos lá no condomínio que foi complicado, chegou aí para a justiça porque a vizinha tinha uma criança com síndrome e ela era muito inquieta nesse período de pandemia, não conseguia sair dentro do apartamento e os vizinhos de baixo não conseguiam dormir, né? E os edifícios são mal projetados, a verdade é essa, a grande maioria, praticamente quase todos os edifícios de Natal, do Rio Grande do Norte, eu diria até do Brasil, são mal projetados. Você mora num determinado andar, você escuta a zoada de 5 andares acima, de 5 andares embaixo, porque as vigas, né, a estrutura, os pilares, eles transferem esses sons, né? Essa energia acústica é transferida para dentro do edifício. Já que você está falando de edifícios, a gente nota em comparação com outras cidades que Natal ainda é pouco verticalizada. E isso tem uma relação direta com o plano diretor, que ultimamente tem sido bastante discutida, né, retomada essa discussão. Queria fazer 2 perguntas em uma. Por que Natal tem um plano diretor tão engessado e qual é a perspectiva para um novo plano diretor agora? O plano diretor daqui está atrasado na sua revisão, que ela tem que ser feita a cada 10 anos, por interesses políticos, porque a gente precisa lembrar que nosso último prefeito, ele era prefeito daqui, de Natal, e o pai dele era prefeito da cidade vizinha. Então, houve um acordo para que fosse engessado, para que essa população que deveria ter ficado aqui fosse para a cidade vizinha, e aí gerasse mais IPTU para a cidade vizinha. E tem também os interesses políticos de setores da sociedade, né? Ativistas ambientais, ativistas imobiliários. Na verdade, não os imobiliários, porque os ativistas imobiliários eles querem que a cidade cresça, né? Porque quanto mais a cidade cresça, mais vai ter oferta de habitação, de salas comerciais, né? O grande problema de Natal é que a cidade ficou estagnada e as pessoas não percebem que ao você desenvolver a cidade, você também está protegendo o meio ambiente. A própria equipe de fiscalização da CEMUB, que é a nossa Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, ela defende que ao você ocupar uma determinada área, essa ocupação, de forma legalizada, ela serve para proteger aquela área ambiental que está ali circunvizinha. Dá um exemplo aqui de cidade satélite, que tem muitas áreas verdes, abandonadas. Agora, recentemente, a Prefeitura, pela 39ª vez na minha vida, está tirando pessoas que estão clandestinamente ali na região do Baldo, querendo formar ali uma favela. Desde que a gente é pequeno, que o pessoal invade ali a região do Baldo, querendo fazer uma favela lá. Ou seja, quando você não ocupa de uma forma correta, legalizada, as pessoas tendem a fazer isso, invadir. Mãe Luísa é um exemplo. Brasília Teimosa é outro exemplo. As pessoas invadiam, o município tirava. Invadia, tirava. Até que chegou um ponto que o município não tirou mais. Por isso o nome Teimosa? Exatamente. Por isso que o nome é Teimosa. E Brasília, porque foi na época de construção de Brasília, né, da capital. A mesma coisa aconteceu com o Leonel Brizola no Rio de Janeiro. Ele deixou, né, as pessoas invadirem os morros e hoje os morros viraram favelas. Então, assim, a grande tendência dessa revisão do plano diretor é você liberar um maior coeficiente habitacional dentro do mesmo lote.
que seria o caso da gente conseguir reduzir o tamanho mínimo das unidades habitacionais para 30 metros quadrados. O que é 30 metros quadrados? É um apartamento de um quarto. Mas seria interessante, quem é que iria comprar isso? Casais que não querem ter filhos, pessoas que são solteiras, estudantes que vêm do interior para estudar aqui, pessoas idosas que, né, são viúvas ou que por algum motivo moram sós. E qual é a vantagem? Você diminuir a demanda de ambientes dentro do apartamento e alguns ambientes ficarem compartilhados, como é o exemplo da lavanderia, da área de escritório. Você teria um espaço de coworking no edifício, você teria um espaço de lavanderia comunitária e você teria basicamente dentro do apartamento apenas sua cozinha pequena, seu banheiro, sua sala e seu quarto. Qual é a vantagem disso? É porque você consegue botar uma maior quantidade de habitantes numa metragem quadrada dentro da cidade. E aí você evita que essas pessoas fiquem se deslocando e você otimiza a quantidade de pessoas morando mesmo e eles dividem o custo disso aí. Mas você falou de alguns perrengues que você passou no seu condomínio, que é um condomínio verticalizado, e um condomínio com menores unidades habitacionais vão ser condomínios com a maior densidade populacional, né? Muito mais pessoas morando dentro do condomínio. Esses conflitos não vão tender a se exacerbar? Pela atual forma como é construído hoje, sim, mas acontece que desde 2015, que foi publicada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, uma norma, a 15555, que divide a responsabilidade entre o construtor, o projetista, o cliente e até o corretor. Então todos têm corresponsabilidade pelo edifício e exige uma série de inovações que na verdade não deveriam ser inovações, já são antigas, mas que não são implementadas pelo custo. Quando você tem mais pessoas podendo dividir o custo do empreendimento, esse custo passa então a ser aceitável, passa a ser pagável. Qual é esse custo? Você colocar uma maior impermeabilização acústica, você colocar janelas de vidro duplo que aumentam ainda mais o isolamento acústico, você colocar uma melhor impermeabilização nas coberturas e nas fachadas, você conseguir aumentar a área de parede, ou mesmo que não aumente a área de parede para melhorar a acústica, mas que você possa colocar um isolamento acústico entre as paredes, e aí isso aí melhora muito a qualidade das pessoas. Se eu tenho um terreno de 100 metros quadrados, que atualmente só pode morar 10 pessoas, eu posso transformar esse terreno e botar 20, 30 pessoas morando lá, é o que acontece no meu condomínio, é mais gente para dividir o custo, a taxa de condomínio cai, você pode ofertar maior quantidade de serviços, né? Coisa que nos apartamentos antigos você não consegue. Você vai ali no Vila Romana, vizinho ao Shopping Midway, você tem 4 apartamentos por andar, e aquela metragem ali, se numa revisão de plano diretor, se fosse aprovada hoje com a proposta que está sendo encaminhada para a Câmara, você poderia botar até quase o triplo de pessoas morando naquela metragem. E quem é que não gostaria de morar? Pronto, dá um exemplo, aquele edifício que ficou ali no cruzamento da Alexandre de Alencar com a Capitã Fonseca, onde era o antigo Hotel Reis Magos. Você conseguiu lá colocar muita gente morando numa metragem. E aí o ganho que você tem de escala para a cidade. Ah, mas ficou um edifício muito grande. Mas os próprios edifícios grandes, eles podem ser bem projetados, servir inclusive para melhorar a ventilação de áreas que ficam periféricas, ficam ao redor, né? E não fazer o que aconteceu, por exemplo, ali na lateral da catedral, onde houve ali, por mau projeto, uma canalização de vento ali. Então, nessa época do agosto, né, do inverno, Natal, quando está passando ali em frente a Embratel, naquela rua, aquela, me foge o nome, Apodi. Você tem, em determinada época do ano, você leva uma pancada de vento lá porque houve uma canalização. Então tem erros que ocorrem nas cidades, como aconteceu também no Rio de Janeiro, onde você permitiu, e que está sendo feito agora em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, edifício de alto gabarito e altura de edificação, no primeiro lote em frente à praia. E aí o que acontece? Esses edifícios eles barram a ventilação e sufocam os edifícios que estão atrás. E no caso do Rio de Janeiro, a partir de meio-dia e meia você já tem sombra na área da praia, na areia. E aí você não consegue mais pegar sol. Então isso aí são coisas que têm que ser evitadas. Balneário Camboriú, inclusive o jogador Neymar é dono de uma cobertura lá de um edifício que tem 50 metros, 50 andares de altura. São mais de 100 andares. É um absurdo, é uma estupidez urbanística. Esses grandes edifícios eles devem existir em áreas mais afastadas da área de praia, para poder ter a visão, que eles vão ter a visão de qualquer forma, e não comprometer a qualidade de vida dos edifícios que são vizinhos. Já que você está falando de edifícios, me vem à memória o caso de Recife, que tem muitos espigões, né, na Avenida Beira-Mar, e que causa justamente uma barreira para quem está atrás. Então você tem uma área na frente muito ventilada e atrás muito quente. Acontecendo uma maior verticalização aqui em Natal, isso também não poderia estar acontecendo? A depender do local onde é instalado. Por exemplo, se você tem edifícios, o ponto mais alto de Natal em termos de topografia, tirando a área do Parque das Dunas, é aquela região ali da Rui Barbosa que passa um pouco em Morro Branco. Ali você pode ter vários edifícios altos ali naquela região. Uma visão linda para o Parque das Dunas, não sufocaria os edifícios que vêm em direção a Hermes da Fonseca e depois em direção ao Presidente Moraes. Você poderia ter edifícios altos na região do Planalto, na região do Guarapa, na região do Felipe Camarão. Na própria Zona Norte você poderia ter vários edifícios altos na região ali
bairro de Nossa Senhora da Apresentação, e não prejudicaria em nada. Agora, nas regiões limites do rio, né, da praia, aí sim você teria edifício de 3, estourando 5 pavimentos, para poder justamente permitir o que a gente fala em arquitetura, em urbanismo, de permeabilidade, né? Imagine que o vento ele é uma massa, né? Então o vento ele precisa ser canalizado, ser distribuído. Então a cidade ela tem que ter uma porosidade também. Então você tem que misturar edifícios altos para edifícios baixos e edifícios mais próximos, edifícios mais afastados, para que esse vento circule. E o que Jane Jacobs, que é uma jornalista norte-americana, falou: a gente tem aquela sensação de você estar num local e você ter vontade de continuar ali. Se alguém aqui já tiver ido a Ouro Preto, você tem essa sensação em Ouro Preto. Você tem vontade de dormir na rua porque eu estou em casa, não vai me acontecer nada aqui. E Jane Jacobs ela falava isso, né? Que como era bom aquelas cidades antigas onde você tinha um sentimento de pertencimento, né? De estar andando ali numa praça e sentir que aquilo ali é seu, como acontece, por exemplo, na Inglaterra, né? Quando você tem uma praça no meio de várias casas, as praças são cercadas e todos os moradores circunvizinhos daquela praça têm a chave do cadeado da praça e eles é que cuidam. Então só quem frequenta aquela praça é o pessoal dali. Então você vai fazer o aniversário de sua filha, você abre a praça, convida os vizinhos e vai fazer a festa ali. Então tem muito essa parceria público-privada com o cidadão do município, para que as pessoas tomem conta da cidade como sendo algo seu. E não como infelizmente muitos têm, né, esse pensamento de que o que não é meu não é de ninguém. Então contratam um carroceiro para jogar sua metralha em qualquer canto, né? Não tem cuidado com a calçada, planta qualquer tipo de árvore, daqui a pouco plantou um ficus, o ficus cresce estupidamente, arromba a calçada, vai em busca, a cabeça descobrindo os pés. Vai em busca do esgotamento, da primeira tubulação de água que tem lá, você menos espera, estoura tudo, entra na tubulação da sua piscina, da sua casa. Então as pessoas têm que ter responsabilidade com o que é público, porque o público não é do governo, é nosso. E já que você está falando que o público é nosso, se você fosse um político, o que é que você faria para melhorar a nossa cidade? Nossa, aí tem muita coisa para a gente falar, né? A gente precisa primeiramente permitir que o cidadão ele tenha a liberdade de, caso não encontre determinado serviço que ele necessita na rede pública, ele ter os meios de buscar isso na rede privada. Infelizmente tem muita gente que tem uma mentalidade doutrinada por anos e anos, décadas e décadas aí, de uma ideologia de esquerda, que acha que o Estado ele tem que ser uma babá, tem que dar tudo pra gente. E na verdade o cidadão ele tem que assumir as responsabilidades pelos seus atos. Então, por exemplo, educação. Se tem um caso em Santa Catarina de uma creche que é considerada as creches no município de Santa Catarina que tem as creches mais bonitas do país. Por quê? Porque o dinheiro que vem é carimbado, né? Então você tem uma verba X para gastar em educação, você tem que gastar aquela verba X no final do ano. Mesma coisa com a saúde. Então esse município lá em Santa Catarina não tem uma quantidade de crianças no município para ocupar toda a demanda de vagas nas creches. Aí o que o gestor faz lá? Ele pinta as creches 2 vezes por ano para gastar o dinheiro. E outro caso também em Santa Catarina, que foi ofertado para o gestor da saúde um software lá que ia economizar 5 milhões de reais ao ano em procedimentos, apenas otimizando os procedimentos operacionais, e o gestor disse: maravilhoso, mas eu não posso aceitar porque se eu não gastar essa verba eu sou penalizado pelo Tribunal de Contas porque eu não gastei o dinheiro. Ou seja, nosso sistema é feito para penalizar aquele gestor que consegue economizar, que é eficiente. Ou seja, você é obrigado a gastar mesmo que não haja necessidade de gastar, né? Então assim, a gente tem, por exemplo, hoje qual é o mal do cidadão? É ter que enfrentar uma central do cidadão, ter que ir em busca de uma carteira de identidade, ter que ir em busca de uma renovação de uma carteira, né, de habilitação. Por que não você pudesse ter hoje um aplicativo que pudesse concentrar tudo esse serviço num único aplicativo e você resolvesse de casa, né? Quero aqui agendar um atendimento no Detran, que é colocar para nós um dos piores órgãos públicos para você tentar resolver alguma coisa. E você, no aplicativo, você resolveria tudo isso. Agora, por que as pessoas não têm interesse nisso? Porque ao você otimizar o serviço, você vai acabar demitindo, não tem necessidade de algumas pessoas trabalhando. E a gente sabe que, infelizmente, o serviço público tem os cargos efetivos, os cargos concursados, mas tem muito cargo comissionado, tem muito cargo que serve de troca, né, de interesses políticos. E aí essas pessoas precisam ter, os políticos precisam ter esses cargos para negociar suas bases, né? Agradar aquela liderança comunitária e tal. O piso que a gente usa para pavimentar, né, para asfaltar nossas ruas, é péssimo. O asfalto não era nem para ser mais usado. Tem pouquíssimos fornecedores de asfalto. Você não consegue asfaltar em época de chuva. Tem que esperar o período de chuva passar para o piso secar para poder se asfaltar. Bota tudo piso intertravado. O piso intertravado é barato, é rápido de aplicar e é permeável. É aquele que se encaixa? É aquele que encaixa. Você faz uma manta, uma camada de areia compactada, bota ele por cima, terminou. Passa um caminhão por cima, passa carreta, passa bicicleta, passa moto.
Recife, por exemplo, trocou muito dos asfaltos por concreto, né? Aqui em Natal a gente tem muita rua com paralelepípedo ainda, e quando você vai para Recife você vê a maioria das ruas asfaltadas. Por que isso? Paralelepípedo demanda uma quantidade muito grande de mão de obra para explodir a jazida, para lapidar o paralelepípedo, para depois vir carregar para cá. O custo que você tem para um paralelepípedo é pelo menos 4 vezes maior do que o custo do intertravado. O intertravado é industrializado. Se você vai na Alemanha, você vê que uma máquina e 3 funcionários pavimentam a rua. Aqui você vê a quantidade de pelo menos 50 pessoas para fazer uma pavimentação. Infelizmente, a gente precisa evoluir enquanto sociedade e entender que a gente precisa investir em tecnologia. E essas pessoas que, mas você vai desempregar muita gente. Não, essas pessoas elas saem e vão atuar em outros setores, né? Ninguém fica desempregado, fica se quiser. Você se capacita e vai buscar outra atividade. Uma pessoa que está trabalhando determinada como pedreiro, ele pode virar um garçom, ele pode se capacitar, pode virar um contador, né? Pode virar... Enfim, as pessoas não têm que deixar essa mentalidade de que eu vou exercer essa profissão pelo resto da minha vida. Não, você pode se renovar constantemente. A gente está chegando aqui ao final do nosso programa de hoje e eu queria fazer uma última pergunta. Se você, mais uma vez, fosse mudar a nossa cidade, assim, qual seria a primeira local, a primeira ação que você iria fazer, que você iria propor? Olha, eu gostaria de mudar o perfil das nossas ruas e avenidas, sabe? Eu gostaria de otimizar os nossos canteiros centrais, que eu vejo eles que não servem para nada, né? Tem vegetação errada, de porte errado, de especificação errada, larguras grandes em canteiros, a gente tem necessidade de ter ciclofaixas, ciclovias para nossos ciclistas, a gente não tem. Eu gostaria de finalmente colocar transporte público de qualidade. Quem já viajou para São Paulo, né, no aeroporto lá você tem um ônibus de piso baixo, com ar-condicionado, a gente está no século XXI, a gente não tem isso em Natal. Não faço nem questão de internet em ônibus não, mas pelo menos um piso baixo, né? A gente, na verdade, para quem não sabe, o transporte público em Natal é clandestino, todo ele é clandestino, né? A gente não tem realmente nenhuma licitação, nada foi feito realmente para autorizar as empresas que hoje atuam para atuarem no transporte público. Então a minha grande preocupação seria com certeza no desenvolvimento urbano na nossa cidade, né? Para que a gente pudesse realmente andar numa via com gosto, arborizado. Você vai, para quem teve a oportunidade de andar em Paris ou no Japão, você vê as árvores, as avenidas todas arborizadas, com ipês, né? E fica lindo aquilo ali no período natalino, no período das festas. E aqui que a gente não tem isso. Então as ruas são inconvenientes porque é alto calor, né? São inconvenientes pelo barulho, são inconvenientes porque você tem calçadas inadequadas para os idosos, para as crianças. Você tem que ter uma calçada de disputar espaço com o ciclista, com o pedestre, com o motociclista. Enfim, andar na cidade é um desafio. E para as suas últimas palavras, assim, o que é que você deixaria de recado para a pessoa que mora em Natal, gosta de Natal, mas está muito desiludida com ela? Olha, em primeiro lugar, antes de desistir da cidade, contribua para a cidade, dê sua opinião, procure o seu parlamentar com quem você elegeu, se é que você lembra quem elegeu nas últimas eleições. Que vai eleger agora. Ou que vai eleger agora. Procure aquela pessoa que realmente tem propostas interessantes que impactem sua vida e não tenha medo de entrar em contato com essas pessoas e fazer suas propostas. Olha, uma coisa eu aprendi, todo mundo tem uma ideia para dar. Pode ser alguém que mora no bairro mais periférico, alguém que mora na maior cobertura da cidade, todo mundo tem uma opinião para dar. O que as pessoas querem é serem ouvidas. Infelizmente, a maioria dos nossos representantes não ouve a população. Ok, essas foram as palavras de Cleiton Barreto, arquiteto, urbanista, mestre, doutor, enfim, 500 milhões de títulos, e é uma cabeça, uma ideia que está deixando aqui para você, para a gente pensar melhor nessa época de eleição que vai acontecer daqui a pouco, para a gente melhorar a nossa cidade. Agradeço muitíssimo a nossa direção do Diego Gonçalves, ao Cleiton Barreto, arquiteto e urbanista que esteve aqui presente, e a nossa audiência seleta, mais uma vez, prestigiando o nosso programa. E aí, vamos continuar? Vamos melhorar a nossa cidade? Beijo grande e vamos até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau, gente!